Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque. E hoje estamos no nosso 6º dia de meditação e exposição da palavra do Senhor. E hoje meditaremos nos capítulos 17, 18 e 19. Mas antes eu quero orar com você. Pai querido e Pai amado, nós te louvamos e nós te engrandecemos nesse dia. Nós louvamos a Ti porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus que tem cuidado de nós. Pai querido, Tu és um Deus que nos amou com um amor tão profundo que enviou o Seu Filho, que morreu em nosso lugar, assumiu a nossa culpa e ressuscitou no 3º dia. Nós queremos Te louvar, ó Pai, por tanto amor, pela Tua graça vindo através de Cristo, que nos alcançou, que nos salvou, porque a Tua palavra diz que foi o Senhor que nos escolheu, não foi nós que escolhemos ao Senhor, porque não havia condições em nós, mas o Senhor nos escolheu. E nós Te louvamos, ó Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça. Pai querido, alcance cada um dos meus irmãos que está neste momento orando comigo. Pai, derrame a Tua graça, alcance os Seus filhos, sua família, alcance a congregação de cada irmão que está orando comigo neste momento. Que o Teu amor e a Tua graça nos envolva, Senhor. Que nós sempre tenhamos desejo de conhecer a Tua palavra, que a Tua palavra gere vida em nós, que a Tua palavra transforme os nossos caminhos. Por isso nós Te clamamos nesta manhã, Senhor. Vem através do Teu Espírito Santo nos dar sabedoria, em que o conhecimento da Tua palavra faça com que nós tenhamos mais intimidade, conhecendo quem Tu és. Nós Te agradecemos pela oportunidade, Te louvamos em o nome de Jesus. Amém. O capítulo 17 começa falando sobre o conselho de Aitofel para Absalão. E vai do versículo 1 ao versículo 4. O conselho era o seguinte, ele disse, se você me arrumar 12.000 homens, Davi e toda a comitiva estão cansados, então eu parto hoje à noite e eu pego eles de surpresa e eu mesmo, Aitofel, mato Davi, porque qual que era o conselho dele? Se a gente matar só Davi, eu consigo fazer com que todo o exército que está com ele, todas as pessoas se rendam ao novo rei, a Absalão. Então não precisamos ter guerra e não precisamos fazer mais do que matar Davi. Então o conselho de Aitofel no versículo 4 foi aceito tanto por Absalão quanto por todas as autoridades de Israel. Eles concordaram com esta estratégia. Porém, mesmo eles concordando, Absalão vai procurar Uzai, aquele enviado de Davi, para que ele também o aconselhe. No versículo 6 diz que Absalão contou primeiro para Uzai qual era a estratégia e o conselho de Aitofel. E pergunta para Uzai se eles deveriam pôr em prática. Agora, do versículo 7 ao 10, Uzai vai dar toda uma volta, preparando o caminho para dar um novo conselho para Absalão. Então ele fala, olha, o conselho de Aitofel não é bom nesse caso. O teu pai é um grande guerreiro. Você acha que haveria possibilidades de pegar Davi desprevenido? Jamais faríamos isso. Com certeza Davi está preparado em alguma caverna com o seu exército, e quando os seus homens chegarem lá, não pegarão Davi de surpresa, ao contrário disso, serão atacados por Davi, serão massacrados, desmoralizados, e a notícia vai correr por todo Israel que o exército de Absalão foi derrotado por Davi, e a partir disso será muito difícil você sustentar-se no trono. Então o Uzai conta toda essa história para começar a dar o conselho dele, que vai a partir do 11 até o versículo 13. E o conselho de Uzai foi o seguinte, nós vamos reunir um grande número de soldados, o Senhor mesmo, o rei Absalão, vai comandar esse exército, e nós vamos atacar, independente de onde estiver Davi e seu exército, nós vamos atacar, vamos massacrá-los, se eles fugirem, vamos persegui-los, se entrarem em alguma cidade, nós devastaremos a cidade, mas não haverá forma dele escapar dessa estratégia. E no versículo 14, da versão parafraseada, diz assim, Absalão e todas as autoridades concordaram que o conselho de Uzai era melhor que o de Aitofel. E o Eterno tinha decidido frustrar o bom conselho de Aitofel para que Absalão fosse arruinado.
Então nós podemos perceber que o conselho de Aitofel foi perfeito, assim como termina o capítulo 16 que nós lemos ontem. Era como se fosse a voz de Deus. Realmente Davi estava cansado, estava ali antes do rio, estava cercado pelo rio, e se ele fosse atacado à noite, com certeza eles seriam derrotados por Absalão. Então agora que o conselho de Uzai chega e todos aprovam melhor do que o conselho de Aitofel, Uzai faz com que a mensagem chegue rapidamente para Zadok e Abiatar para que eles entreguem a Davi, que Davi deveria imediatamente atravessar o Rio Jordão, porque se eles resolvessem seguir o conselho de Aitofel, Davi e seu exército seriam totalmente devastados por Absalão. Jonatas e Aimás, eles ficavam fora da cidade, eles já estavam esperando a mensagem chegar, eles não entraram para não ser vistos. E quando a mensagem chegou para Abiatar e Zadok, eles enviaram uma criada para retransmitir para os seus filhos e eles levarem até Davi. Porém, mesmo eles estando fora da cidade, foram vistos por alguns soldados que avisaram Absalão e eles foram perseguidos. Eles conseguiram se esconder na casa de uma mulher, ela os escondeu em uma cisterna, colocou uma capa, uma tampa e jogou grãos por cima. E os soldados chegaram à casa dessa mulher e quando eles chegam, eles perguntam por Jonatas e Aimás. Então eles viram exatamente quem eram os dois jovens e ela diz que eles tinham ido para o caminho do rio, eles procuram e quando os soldados voltam por não terem encontrado os dois jovens, ela os avisa e eles correm para levar o recado a Davi. E eles imediatamente começam a atravessar o rio Jordão e quando amanhece o dia, todos eles já estavam do outro lado do Jordão. No versículo 23, a história volta a falar sobre Aitofel. Quando ele descobriu que o seu conselho não foi aceito por Absalão e todas as autoridades, o orgulho deste homem não deixou com que ele se tranquilizasse ou vivesse normalmente com isso. Então, no versículo 23 diz que ele volta para casa, ele faz o testamento dele, põe a casa em ordem e ele se suicida, se enforcando, somente porque o seu conselho não foi aceito. Seguindo o conselho de Uzai, Absalão atravessa o rio Jordão e acampa em Gileade. Ele coloca um homem chamado Amasa para ser o comandante do exército. Davi estava em Manaim, eram locais que não eram muito distantes um do outro, e quando ele está lá em Manaim, 3 homens, um chamado Sobe, o outro chamado Marquir e Barzilai, eles vão até o acampamento ali com Davi, eles levam camas para Davi e sua família e também leva muitos alimentos para que o exército viesse ali saciar a sua fome. O capítulo 18 inicia-se com Davi organizando agora o seu exército. Ele divide o exército por 3 agrupamentos, um sob o comando de Joabe, o outro de Abissai e o outro de Itaí. E Davi informa eles que também estaria na batalha juntamente com os agrupamentos. Porém, eles foram contra, dizendo assim: o Senhor vale mais do que 10.000 de nós, reis. Se nós tivermos que recuar, eles não pensarão 2 vezes. Então, melhor que o Senhor fique aqui protegido. E se precisarmos de alguma ajuda, o Senhor tem condições de nos ajudar daqui mesmo. Davi, diante desse apelo, concordou que ele ficaria então no acampamento. Mas quando o exército está se preparando para sair, Davi faz um apelo inusitado a eles. Nós vemos isso no versículo 5 do capítulo 18. Ele pede que, por amor a ele, Davi, todos tenham cuidado com o jovem Absalão. Então Davi agora, como pai, ele estava falando, porém Absalão não era agora o filho de Davi. Absalão era o homem que usurpou o trono de Davi, que traiu Davi, que dividiu a nação e agora estava vindo para matar Davi. O único objetivo dessa guerra era que Davi fosse morto. Então Davi ele faz um pedido que era muito difícil para o exército, para os comandantes ouvir isso, que eles deveriam tomar cuidado, que eles deveriam ali poupar a vida de Absalão. E aqui ainda deixa bem frisado que todo o exército ouviu esse pedido do rei Davi. Porém, no versículo 6 ao versículo 8, foi travada a batalha e o exército de Davi teve vitória sobre o exército de Absalão, matando cerca de 20.000 homens. E todos aqueles combates se espalharam ali pela floresta e grande foi a matança naquele dia.
Do versículo 9, 10 e 11 aqui, nós vemos uma outra página dessa história. Absalão, quando encontrou ali alguns soldados de Davi, na fuga, como ele tinha grandes cabelos, ele ficou preso ali em galhos de um carvalho e a sua mula foi e ele ficou pendurado ali pelos cabelos. E os soldados correram para avisar Joabe. Nós vemos no versículo 11, eles contam para Joabe, Joabe fala, por que vocês não o mataram? Eu recompensaria vocês ali com 10 peças de prata e até um cinturão. No versículo 12 ao 13, os soldados lembram a Joabe o que o rei havia falado, e falou que mesmo que eles ganhassem 1000 peças de prata, eles não tocariam no filho do rei, porque eles sabem que seria algo muito terrível. Eles acompanharam a história do que aconteceu com aquele amalequita mentindo, disse que havia matado o rei Saul. Mesmo que era uma mentira, ele foi morto por Davi. E esses mesmos soldados viram também quando aqueles 2 homens vieram dizer que tinham matado o filho de Saul. Eles foram mortos também. Agora eles ouvem esse comando de Davi e eles não tiveram coragem de matar Absalão. Então Joabe, ele mesmo vai e com uma faca ele esfaqueia Absalão e os seus 10 escudeiros que estavam ali terminam de matar Absalão pendurado naquela árvore. E no versículo 16 e 17, Joabe toca a trombeta para que a perseguição e a guerra cessasse naquele momento e eles sepultam Absalão numa vala, o cobrindo com pedras. Agora, dos versículos 19 até o versículo 32, nós vamos ver que Joabe ele precisa mandar um mensageiro para avisar Davi como foi a guerra. E o primeiro que procura Joabe para levar esse recado, que era costumeiro levar esse recado, é um daqueles jovens que recebeu a informação dos conselhos e levou até Davi, que chama Aimás. E ele pede para que Joabe deixe que ele leve o recado. E Joabe fala, não, hoje você não vai levar esse recado porque a notícia não é boa, pois o filho do rei está morto. E Joabe manda que um etíope leve essa mensagem. O etíope imediatamente ele sai correndo para levar a mensagem para Davi. E na insistência de Aimás, Joabe falou, mas você não vai ganhar nenhuma recompensa para levar uma mensagem dessa. Ele falou, não importa, me deixe ir. Joabe deixando, ele corre e ele faz um caminho diferente ao ponto que ele consegue ultrapassar o etíope. E quando Davi está lá junto com o sentinela, eles avistam que vem um homem correndo, avisam Davi, Davi fala, deve ser uma boa notícia, e logo em seguida eles falam, mas eu vejo um outro homem correndo. E Davi falou, se é um outro homem correndo sozinho, com certeza também será boa notícia. E quando Aimás está próximo, eles o reconhecem e Davi fala, olha, esse é um bom garoto, com certeza é uma boa notícia. E Aimás fala para o rei que eles tiveram vitória, que Deus foi bondoso com eles, e Davi pergunta, e o jovem Absalão? E Aimás, nessa hora, ele dá uma disfarçada e fala, olha, havia uma grande confusão, eu não vi o que ocorreu, mas eu só vim trazer essa notícia que nós vencemos. E nesse momento chega o etíope, e o etíope conta realmente que eles venceram, que Deus foi bondoso com eles, e Davi faz a mesma pergunta, e o jovem Absalão? E o etíope, no versículo 32 da parafraseada, responde assim, que todos os inimigos do meu senhor, ó rei, e todos os que agem maldosamente contra o Senhor tenham o mesmo destino dele. E no versículo 33, o rei ficou abalado, subiu para um quarto que estava acima da porta e chorou. E enquanto ele chorava, ele gritava assim, ah, meu filho Absalão, meu querido filho Absalão, quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho querido. No capítulo 19, Davi ainda continua no lamento pela morte de Absalão. E essa notícia correu. Então todo o exército entrou na cidade agora discretamente, como se fosse um exército humilhado por uma derrota, pelo lamento que Davi fazia pela morte de seu filho, porém do inimigo. Então Joabe, ele procura Davi, ele precisa confrontar Davi, ele fala, não sei o que o senhor está fazendo, porque o senhor está desprezando os seus servos leais, o senhor está chorando pela morte do nosso inimigo e não está aqui honrando os seus soldados que lhe livraram a sua vida e sua família, ou melhor, se Absalão estivesse vivo, todos nós estaríamos mortos. Agora, se o senhor não for lá receber o seu exército, honrar
os seus soldados que o defenderam, os seus amigos, eu tenho certeza que eles vão abandonar o Senhor, e isso seria a pior coisa que poderia acontecer. E após esse confronto, Davi se põe de pé, os soldados perceberam que o rei estava ali esperando para recebê-los, e Davi cumprimenta todos os seus amigos vindo vitoriosos daquela batalha. Nos versículos 9 e 10, nós vemos que agora todas as tribos de Israel, exceto Judá, começaram a discutir, a debater, porque havia um grupo que apoiou Absalão, mas havia um grande grupo também que apoiava ainda Davi. E com a morte de Absalão, eles começam a discutir e reconhecer os feitos de Davi, que havia livrado ele de todos os inimigos, da opressão dos filisteus, e que agora Absalão estava morto, e que eles deveriam tomar uma decisão rapidamente em trazer novamente Davi para que os liderasse novamente como rei. Essa informação chega a Davi, e nós vemos agora do versículo 11 ao versículo 14 que Davi manda uma mensagem para Zadok e Abiatar perguntando por que todas as tribos já haviam aceitado ele como rei, já estava disposto a recebê-los, porém a tribo de Judá, que era a família, que era sangue de Davi, Davi era de lá, não havia tomado essa atitude, não havia ainda ido lá buscá-lo como rei. Porque devido ao que aconteceu, se Davi voltasse, ele entrasse pelas portas, ele não sabe como ele seria recebido. Então era muito importante que eles viessem buscar Davi na posição de rei. Então Davi faz essa reclamação, avisa, né, a Zadok e Abiatar sobre isso, eles vão falar com as autoridades de Judá, e no final do versículo 13, Davi faz uma proposta política que isso vai trazer problema no capítulo 20, nós vamos ver. Ele diz assim que Deus era testemunha dele, que ele estava nomeando Amasa como comandante do exército no lugar de Joabe. Para você entender quem era Amasa, Amasa foi o comandante do exército de Absalão. Porém, Amasa ele era parente de Davi. Amasa era um sobrinho de Davi, assim como Joabe era sobrinho de Davi, filho de Zeruia, que era irmã de Davi. Amasa também era sobrinho de Davi, filho de uma outra irmã dele. Então ele nomeia porque ele, sendo da tribo de Judá, e Davi mandando um recado que queria ser recebido por eles, ele estava dizendo: olha, e um de vocês, parente nosso, sangue nosso, meu sobrinho, vai ser o comandante no lugar de Joabe. E depois de tudo isso que Davi havia falado, no versículo 14 mostra que ele conquistou a simpatia de Judá e eles concordaram em tê-lo como rei novamente. Do versículo 15 ao 23, nós vemos que o povo então foi encontrar-se com Davi. Havia o rio Jordão no meio desse caminho, então eles atravessaram o rio Jordão para encontrar Davi, e junto com essa comitiva é citado alguns nomes. E Ziba era um deles, e Simei. Simei é aquele homem que jogou pedra em Davi e amaldiçoou Davi quando ele estava saindo, fugindo de Absalão. E naquele momento, Abissai queria matá-lo para tirar a importunação, porque ele estava amaldiçoando o rei Davi. E Davi repreendeu Abissai aquele dia, disse que não deveria matá-lo. E agora ele vem, só que ele vem com 1000 homens, e ele vem se prostrar diante de Davi pedindo perdão, dizendo que ele foi um desabafo tolo aquele dia, que Davi não deveria levar isso em consideração, e que ele era o primeiro que tinha vindo ali da tribo de José, né, dos benjaminitas, para receber o rei. E quando ele está pedindo perdão ao rei, de novo Abissai, que é irmão de Joabe, queria matá-lo novamente, falou, pedindo permissão para o rei. E o Davi vai dar mais uma repreensão sobre Abissai sobre isso, e faz ali uma promessa para Simei que ele não o mataria. Agora, no retorno de Davi, outro personagem aparece, que é Mefibosete. Então Davi pergunta para ele: por que você não estava comigo? Então ele começa a responder. Se você lembrar, lá no capítulo 16, bem no início, quando Ziba encontra Davi, ele conta uma história. Ele conta que Mefibosete não quis ir junto porque ele achava que era o momento do reino ser restituído à casa de Saul, nomeando Mefibosete como rei. Então ele contou aquela história. Davi foi precipitado, fez um julgamento, disse que a partir daquele momento todas as terras seriam
somente de Ziba, Mefibosete não teria parte nessas terras. Porém, quando Davi encontra Mefibosete agora e o questiona porque ele não foi junto, ele começa dizendo que Ziba havia enganado ele. Ele falou: eu sou aleijado, o senhor lembra, das duas pernas, e eu pedi que ele colocasse preparasse a mula para que eu pudesse acompanhar o rei, mas ele me enganou e com certeza ele mentiu ao rei. Então Davi, vendo que havia uma desavença, ele toma uma decisão para resolver a situação, falou: então eu vou chamar Ziba e vocês vão dividir a terra entre vocês dois para não termos problema. E Mefibosete, neste momento, ele fala: rei, não precisa, deixa tudo para ele. Esta palavra de Mefibosete dá a entender que ele realmente estava falando a verdade, pois ele não tinha expressão política nenhuma para pensar em tomar o reino para ele, para assumir o reinado de Saul, a continuidade do reinado de Saul. E ele diz para Davi que podia deixar tudo para Ziba, que só dele ter o rei novamente em saúde, voltando para casa, isso é tudo que ele precisava, que o rei já havia honrado muito ele. Todos da casa do seu pai haviam sido mortos e Davi poupou a vida dele e ainda estava honrando. Do versículo 31 ao versículo 40, vai se discorrer sobre a história de um homem chamado Barzilai. Ele era um gileadita, ele era muito rico, tinha 80 anos e ele sustentou Davi todo o tempo que ele esteve lá em Manaim. Então ele vem acompanhando Davi pede para que ele vá junto com ele para Jerusalém. Ele, falando da sua idade, falou: eu já estou no fim dos meus dias, então eu não vou, seria mais um peso para o Senhor. E ele fala para Davi levar o seu criado para que ele pudesse o servir. O criado chama Quimã, Davi aceita, então ele se despede ali agradecendo de Barzilai, até dizendo: olha, se você lembrar de mais alguma coisa, por favor me diga para que eu possa fazer por você. E ali o rei segue adiante junto com o criado que Barzilai doou a ele. Dos versículos 40 ao 43, nós finalizamos o capítulo 19. E nesse finalzinho, com tantas emoções que tem acontecido nessas histórias, nós vemos que agora todo o exército de Judá estava ali e metade do exército de Israel estava acompanhando o rei. E começou a ter uma desavença dentro dos dois exércitos. A metade do exército de Israel estava questionando por que o exército de Judá estava acompanhando o rei, as pessoas mais importantes, e eles não. E aí houve um debate. Judá dizendo: não, é porque nós somos, o rei é da nossa tribo, e as outras tribos falando assim: não, mas nós somos 10 e vocês são um, por que vocês têm mais direitos? Será que nós somos cidadãos de segunda classe? E houve uma grande discussão entre eles e termina o capítulo dizendo que os homens de Judá foram mais agressivos que os homens de Israel. E não pense que essa história acaba aqui. Amanhã, quando entrarmos no capítulo 20, vocês verão que essa história ainda vai longe. Essa história não terminou apenas nessa discussão. Porém, isso é para amanhã. Queridos, e assim finalizamos mais um dia de exposição e meditação da palavra do Senhor. E eu queria deixar uma aplicação para os irmãos. Dentro de tantas histórias, eu vou pegar a história do capítulo 19, quando Davi encontra Mefibosete. Eu quero refletir com vocês a postura que Davi teve e como isso pode nos ensinar a ter uma postura diante de problemas. Davi volta, quando ele encontra Mefibosete, Mefibosete conta uma história que é diferente de Ziba. A história de Mefibosete realmente nos convence que é mais verdadeira do que Ziba. E Davi estava com um problema agora, porque ele foi precipitado numa decisão. Mas Davi, ele tira os olhos do problema e ele foca em uma solução. E quando ele foca na solução, ele traz uma decisão que poderia resolver e acabar o problema. Mas Mefibosete, ele ainda olha e ele lembra o quanto ele foi abençoado, o quanto Davi cuidou dele, tem cuidado, e ele recusa o prêmio dessa solução, ele cede o prêmio a Ziba, porque melhor para ele é saber que o rei Davi estava voltando são e salvo. Que isso possa nos ensinar que quando você estiver vivendo um problema, nós passamos por problemas, às vezes vários no dia, vários na vida, vários no ano, e às vezes os problemas nos param porque nós nos focamos nos problemas. Mas que essa lição, tanto de Davi quanto a postura de Mefibosete, possa nos levar a focar na solução dos problemas.
A solução do problema é muito mais importante do que nos fixarmos no problema. E a parte que Mefibosete decide nem aceitar naquela solução, ficar com a parte dele, nos lembra quando o apóstolo Paulo vai repreender os irmãos de Coríntios e eles estavam com uma demanda e eles queriam levar a um juiz, e o apóstolo Paulo os repreende dizendo assim: vocês hão de julgar os anjos, agora vocês estão querendo levar para um juiz ímpio, julgar entre vocês. Será que nenhum de vocês pode sofrer a perda para que a solução venha? E que fique para nós essa lição nesse dia. Como é importante, às vezes, até sofrermos uma perda para que possamos solucionar o problema. Porque às vezes queremos ganhar, olhamos para o problema e não para a solução. E que Deus possa dar sabedoria a todos nós, diante dos nossos problemas dos dia a dia. Que haja essa sabedoria para focarmos em solução e que o nome do Senhor seja glorificado em todo problema resolvido em nossas vidas. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.